pode se assentar? Dê uma salva de palmas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aleluia. Irmão Linda, traz para mim 2 copos de água bem gelada. Pode pular no máximo lá. Amém? Irmãos, semana passada, quem não estava aqui? Faz assim com as mãos. Onde você estava? Faz. Amém? Semana passada a gente ministrou a primeira parte dessa ministração, que nós vamos ministrar agora a segunda. Amém? Dínamos, a unção de Deus. O que é dínamos? Dínamos é a explosão da glória de Deus. Amém? O dínamos de Deus é Deus se movimentando, é Deus criando. Quando Deus ele fala, ele cria, irmãos. Quando Deus ele fala, quando Deus ele revela aos nossos corações, ele libera o poder dele sobre as nossas vidas. Amém? Então, se você não pegou a primeira parte, você pode ir depois no YouTube e encontrar a segunda parte dessa mensagem. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre a unção. E semana passada eu disse que para mim ministrar essa palavra era muito difícil, porque eu luto para viver o que eu estou pregando. E essa segunda parte vai ser mais difícil ainda do que a primeira, porque nós vamos falar sobre oração. E como é difícil os crentes de hoje parar para orar. Como que é difícil, irmãos, nós pararmos para buscar a Deus, de nos entregar a Ele, de ter uma vida devocional a Ele. Então nós vamos ministrar essa segunda parte da mensagem, dínamos, a unção de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 15. Juízes, capítulo 15. O filtro nem está gelando direito mais, irmão. Tão calor que está hoje. Oh glória. Juízes, capítulo 15, versículo 9. Nós vamos ler até o versículo 19. Você pode ficar sentadinho mesmo, bonitinho. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga ai de mim. Eu escutei um ai de mim aí, eu vou esperar então. Juízes, lá no início da Bíblia, passou os 5 primeiros livros, já entra Juízes. Juízes, versículo 15, capítulo 15, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: os filisteus subiram e foram acampar em Judá e atacaram a cidade de Lei. Os cidadãos de Judá indagaram aos filisteus: por que nos atacastes? Ao que eles replicaram: viemos prender Sansão e levá-lo amarrado, a fim de tratá-lo como ele nos tratou. Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã e foram falar com Sansão, argumentando: não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Não compreendes o que nos fizestes? Ao que ele lhes justificou: assim como me fizeram, eu lhes fiz igualmente. Então eles lhe disseram: descemos para te prender e te entregar às mãos dos filisteus. Mas Sansão lhes pediu: jurai-me, pois, que vós mesmos não me matareis. Diante do que eles anuíram: juramos, desejamos apenas te prender e te entregar a eles, mas de maneira nenhuma te feriremos. Então o puderam amarrar com 2 cordas novas e conduziram para fora do rochedo. Quando os homens, trazendo Sansão, se aproximaram da cidade de Lei,
os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória, mas o espírito de Yahvé veio sobre Sansão, as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que os prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1000 homens. Então bradou: com uma queixada de jumento eu os amontoei, com uma queixada de jumento abati 1000 homens. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada, e aquele local passou a ser conhecido como Ramat-Lei, colina da queixada. Versículo 18: sentindo grande sede, Sansão clamou a Yahvé, dizendo: foste tu, ó Senhor, que alcançastes esta maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que deu essa fonte o nome de Encoré, fonte do que clama, que permanece fluindo até nos dias em Lei, até nossos dias de Lei. Amém, irmãos? Só até aí, curva sua fronte. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, nós te glorificamos, rendemos a ti toda a honra, toda a glória. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo da verdade. Leva toda a mente cativa até o teu santuário, e de lá emana as tuas palavras. Nós queremos ouvir a tua voz. Nos sujeitamos diante da tua presença, Pai. Não permita que nada e nem ninguém nos roube agora, Senhor, da tua palavra. Nós queremos nos alimentar, Senhor, da tua voz, da tua palavra, porque sabemos que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da tua boca. Então fala neste lugar. Seja eu apenas, Senhor, um utensílio da tua casa, um vaso, um instrumento nas tuas mãos. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor faça, Senhor, o teu agir, a tua vontade, o teu querer, o seu operar nessa noite, Pai. Venha com teu Espírito sobre nós e faça, Senhor, que do nosso coração flua rios de águas vivas, que toquem, Senhor, na tua igreja nessa noite. Eu entrego os teus filhos diante do teu altar, e assim eu oro crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas pela palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós falamos aqui, irmãos, sobre a unção externa. Falamos sobre a unção interna. A unção externa, o Espírito do Senhor vem sobre nós, como no caso de Sansão, que acabamos de ler aqui. Mas o Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor, veio sobre Sansão. Essa é a unção de Deus que vem sobre nós externa. Agora, existe a unção interna, que é o Espírito do Senhor fluindo em nós. E a palavra de Deus declara que é uma fonte de águas vivas. Jesus, ele disse: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Essa é uma unção interna. Agora, para que essa unção interna ela funcione, nós precisamos crer, acreditar. Amém, irmãos? Na unção externa, Deus se manifesta através de nós. Ele usa você. Na unção interna, Deus, ele manifesta
em nós, Ele manifesta em você. E eu chamo isso de transformação. Todas as vezes que Deus ele se manifesta em nós, cada vez que esse rio vai fluindo do seu interior, você vai sendo transformado, lapidado. Por isso que a palavra de Deus declara que a luz do justo é como a luz da aurora. Ela vai crescendo, crescendo, ela vai brilhando, brilhando, até chegar ao seu dia perfeito. Quanto mais rio flui de você, mais você vai sendo transformado por Ele. E o único propósito de Deus se manifestar em nós, irmãos, é para nos transformar e nos habilitar para o propósito dEle, nos transformar e nos capacitar para aquilo que Ele deseja da igreja, aquilo que Ele deseja de nós. O único propósito de Deus se manifestar em nós é para nos levar para o seu propósito, irmãos. Só que o problema é que às vezes nós só queremos o poder de Deus, nós só queremos a manifestação externa de Deus, porque na manifestação externa de Deus, Deus ele está me usando para curar alguém. Na manifestação externa de Deus, Deus está usando alguém para me curar. Na manifestação externa de Deus, no poder de Deus, Deus ele está fazendo alguma coisa em nosso favor. E às vezes nós só queremos essa manifestação de Deus e não queremos transformação. Não queremos que Deus se manifeste para nos transformar. Nós lemos essa passagem semana passada, eu vou repetir aqui para você. 1 de João, capítulo 2, versículo 27. O apóstolo João está dizendo: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, a unção de Deus, a unção do Pai, permanece em vós. Esta unção permanece em nós, irmãos. Está em nós, é dentro de nós. E aí o apóstolo João ele declara dizendo: não tendes necessidades que ninguém vos ensine, porque o Espírito do Senhor vos ensinará todas as coisas. Agora, o que nós precisamos é permanecer. João ele declara no final desse versículo: permanecei pois nele, assim como ele vos ensinou. O que é permanecer nele? É acreditar nele, irmãos, é crer nele. Permanecer nele é você acreditar na palavra dele, acreditar naquilo que ele liberou sobre a sua vida, aquilo que ele liberou sobre nós. Então, para que este rio de águas vivas flua em nós e nos transforma, nós precisamos permanecer e crer. Por que João ele diz a respeito dessa unção? Se você ler aqui esse capítulo, capítulo 2 de João, da sua primeira carta, nós observamos que algumas pessoas, a igreja estava sendo seduzida por um ensino errado. Se nós trazemos esse ensino para os nossos dias de hoje, se nós compreendemos o que o apóstolo João está dizendo aqui, trazer para os nossos dias, nós vamos conseguir enxergar que muitas pessoas, muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes estão ensinando a unção de Deus da forma errada. Existe uma única forma de Deus se manifestar dentro de nós, é através de transformação, é através de mudança, é através de comprometimento com a palavra dele. O único jeito de Deus se manifestar em nós, irmãos, é se nós nos arrependermos, nos humilharmos, nos prostrarmos diante dele, e entender que o ensino verdadeiro, por isso que ele declarava dizendo: não tendes necessidade de que ninguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira. Por que ele fala que a unção que vem de Deus é verdadeira? Porque estava tendo um princípio
distorção da palavra de Deus no princípio da igreja, onde entrou muitas heresias, entrou falsos ensinamentos que não era correto. E aí ele fala sobre a verdadeira unção, a unção que o Espírito de Deus nos ensina, a unção que o Espírito de Deus fala conosco. Sabe de uma coisa, irmãos? Não adianta você ouvir todas as nossas mensagens se Deus não estiver falando com você, porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai ficar preso a mim, nas minhas palavras, e eu sou limitado, irmãos. Eu vou até certo lugar, mas o Espírito Santo, Ele pode te levar num lugar muito mais profundo de conhecimento. E ainda quando eu falar alguma besteira, você vai dizer assim: não, o pastor está errado, eu vou lá falar com ele. Eu gosto de pessoas assim, irmãos, que debate, que confronta, que fala, amém? Que senta na mesa e fala: pastor, eu não entendi isso, o senhor falou dessa forma, mas eu vejo de outra. Porque não é uma pessoa, não é o líder, não, irmãos, é uma igreja, é uma comunidade, são pessoas crescendo em Deus, são pessoas fluindo diante de Deus, e só podemos ser transformados com um verdadeiro ensino quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo. E alguém transformado é alguém que mudou de pensamento, mudou o seu entendimento. Aí o apóstolo Paulo em Romanos vai dizer: não se conforme com o mundo, não tem a mesma forma, não tem a mesma atitude, não tem as mesmas características das pessoas mundanas, mas antes seja renovado, transformado no seu entendimento. Alguém que é transformado é alguém que mudou de pensamento, irmãos. E a verdade é que nós precisamos mudar o nosso pensamento constantemente. E eu não estou falando de variações, de acreditar em algo e depois não acreditar mais. Eu estou falando a respeito de evolução. Nós precisamos crescer a cada dia, evoluir a cada dia. Alguém transformado é alguém que recebeu o Espírito Santo de Deus, cara, e que agora conhece os pensamentos de Deus. Alguém conhece o pensamento de Deus aqui? Alguém tem coragem de levantar a mão aí? Deixa eu ver. O Ricardo levantou. Oh, glória. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Se você for rápido de endereço, abre aí a sua Bíblia comigo. Diz assim: pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós: quem conhece o nosso pensamento? Só o nosso espírito que está dentro de nós. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus, e agora nós podemos conhecer a mente do Senhor, entender o que Ele quer de nós, entender o propósito dEle nas nossas vidas, para que possamos seguir e conhecer cada vez mais. Olha o versículo 13: sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para o que são espirituais. Então o apóstolo Paulo, ele fala: eu não prego com sabedoria humana, palavras, em outras traduções fala persuasivas,
mas eu venho a voz pregando a palavra do Espírito de Deus. Porque quem nos ensina, irmãos, é o Espírito dele. Por isso que eu disse para você, se você não estiver ouvindo a voz do Espírito Santo, não adianta eu pregar para você, vai ser apenas informações, vai entrar por aqui, vai sair por ali. Mas se você ouvir a voz do Espírito, cara, a sua casa será alicerçada sobre a rocha. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, e você vai permanecer. Porque a questão aqui, irmãos, é permanecer na palavra de Deus. Aleluia! O versículo 15 diz: contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possamos instruí-lo? É uma pergunta. Ele não responde, mas ele deixa entre linhas e declara: todavia, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo, conhecer os pensamentos do Senhor, e para isso nós precisamos de uma relação íntima com o Espírito Santo. A ideia do Espírito Santo fluir dentro de nós é para nos conduzir ao coração de Deus. A ideia do Espírito Santo habitar dentro de nós é para nos levar a um lugar de revelação, aonde Deus expõe o seu coração, aonde Deus expõe os seus pensamentos, aonde Ele fala para você o que Ele deseja, o que Ele quer. Aleluia! E o que vai ativar esse rio de águas vivas, fluir dentro de nós, o que vai ativar, irmãos, essa unção que está aí dentro de você, que está aqui dentro de nós, é o clamor. É nós clamarmos a Deus. Vamos observar agora a vida de Sansão, porque eu separei o texto-chave da mensagem a respeito de Sansão, porque o que estava sobre a vida de Sansão e o que aconteceu com ele, pode acontecer com nós também, irmãos. Amém? Então, depois de receber intervenção de Deus, depois do Espírito Santo descer sobre a vida dele e usá-lo tremendamente para massacrar os inimigos do povo de Deus, Sansão, ele teve sede, e ele correu e bebeu água. Ele bebeu água da onde? Da rocha. E Sansão chamou aquele lugar do que? Eu vou estudar hebraico, pode deixar. Em Acoré, que significa fonte do que clama. Agora, irmãos, eu sempre imaginei que Sansão ele fosse um homem muito forte, tipo Pastor Jerônimo. Não, estou brincando. Estou gordinho. Sempre imaginei Sansão um homem, sabe, másculo, grandão, alto, de 2 metros, tipo Hulk assim, sabe, irmãos, fortão. Mas na verdade não é. Ele foi uma pessoa comum, uma pessoa normal. Por que nós sabemos disso? Porque as pessoas perguntavam para Sansão qual era o segredo da sua força. Eu imagino que as pessoas olhavam para Sansão e tipo, parecia o Du assim, né? Magrinho. E falava: como que esse rapaz magrelo aí consegue ter tanta força assim? Qual é o seu segredo, Sansão? Qual é o seu segredo? Eu imaginava isso, irmãos, que Sansão era fortão, mas não era. Ele era uma pessoa comum, como eu e você. Outra coisa que descobri também é que Sansão, ele não era forte o tempo todo, né? Tipo, ô Sansão, eu não estou conseguindo levantar essa pedra aqui, levanta para mim.
estou conseguindo, me ajuda aqui. Ele não ia conseguir também, irmãos. Sansão se tornava forte quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Ele não era forte o tempo todo, mas quando o Espírito de Deus descia sobre ele, aí então ele se tornava alguém com uma força sobrenatural, que de fato era algo sobrenatural. E aí Sansão, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Imagina a cena, vamos imaginar, nós lemos o texto aqui, foi um pouco comprido para que nós possamos entender a história. Eu não comecei do início do capítulo, mas no início do capítulo, Sansão, ele tinha uma esposa. Pegaram a esposa de Sansão e deram para os filisteus, e ele ficou muito irritado com isso. Como assim? Oxe, minha mulher. Aí ele pegou raposas, se não me engano foi 4 ou 5. Sansão era arteiro, né? Amarrou no rabo dessas raposas pavis, acendeu o fogo e soltou no arraial dos filisteus, e elas saíram correndo, desesperada, queimou tudo. E os filisteus souberam que era Sansão que fizeram essas coisas. E aí Sansão, rabugento, né, birrento, foi para a caverna dele, foi se esconder e ficou lá, no lugar dele. Os filisteus foram atrás de Sansão. E aí acamparam em Lei de Judá, na cidade aonde o povo de Judá estava. E aí eles disseram: vocês vieram guerrear contra nós, mas como assim? E aí eles disseram: não, nós viemos apenas atrás de Sansão. Irmãos, a Bíblia diz que 3.000 homens de Judá, 3.000 desceram até a caverna para falar com Sansão. Se 3.000 homens desceram até a caverna de Sansão, imagine quantos dos filisteus não tinha para guerrear contra o povo de Judá. Tinha muito mais do que 3.000. E aí os homens desceram e falaram: olha, você não sabe o que você fez não, rapaz. Você mexeu com os filisteus, eles dominam as nossas vidas. Nós nos sujeitamos a ele, ao reinado deles. Eles vão acabar com a gente. Olha o que você fez conosco, ô seu inconsequente, sem juízo, em outras palavras. Nós viemos aqui para te pegar e te levar para ele. E aí Sansão disse: olha, então jura que vocês não vão me matar. Só me entrega para eles. Eu não sei se Sansão sabia o que Deus ia fazer, ou se ele estava convicto que Deus não permitiria que ele fosse morto antes de cumprir o seu propósito, porque Sansão nasceu com o único propósito, acabar com os inimigos de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? E aí Sansão, ele é levado amarrado, como nós lemos aqui, quando o Espírito de Deus veio sobre ele, o Espírito de Yahvé, aquilo que estava amarrado, as cordas que amarraram, cordas novas, diz as Escrituras, caíram, como se coloca o linho fino no fogo, se desfez, acabou, caiu. Sansão, tomado pelo Espírito Santo de Deus, pegou uma queixada de jumento que estava próximo dele e começou o extermínio. Quem gosta de filme aqui de ação? Só o Júnior levantou a mão. Eu sei que o meu pai gosta. Eu sei. Eu ia falar o apelido dele como era jovem, mas eu não vou expor ele aqui não. Imagine Sansão naqueles filmes dos japoneses, né? Dos chineses, que até voa no ar, desviando de todos os ataques das espadas, com uma queixada, matando um, batendo no outro. Já viu esses filmes? Era Sansão, cara. Se a gente colocasse aqueles contador, sabe? Quem joga videogame aqui gosta de Strike, aquele jogo que vai matando. Como? É isso aí, Home Strike. O que acontece? Tem um contador de pessoas que está sendo abatida. Imagine Sansão lá. E só o contador. Tac, 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 tac. Foram 1000 homens
Foi 1000 homens. Eu acredito que o restante fugiu, irmãos. Porque só de Judá era 3.000. Imagine quantos guerreiros que não tinha dos filisteus. Eu acho que foi perna para quem te quer. Esse homem aí está possuído. Não sei o que está acontecendo. Ele está matando todo mundo aí. Uma queixada de jumento. E aí a galera saiu correndo. E ele contou, irmãos. Ele fez um monte. Como diz a escritura, ele amontoou os corpos, né? Eu acredito que foi aí pelo menos os 2 montes, 500 de um lado, 500 do outro. E ele contou, imagina a cena, irmãos. Essa cena, eu queria ver um filme ou uma novela que seja aí a novela de Sansão. Ou já tem ou não? Quem assiste a Record aqui? Olha lá, o Júnior assiste. Não assiste não. Já tem o filme de Sansão, a novela de Sansão? Depois eu quero ver essa parte aí, para a gente ter ideia mais ou menos como que foi. Sansão lá batendo em todo mundo. Só que, irmãos, quando acabou, depois da intervenção divina de Deus, porque foi o Espírito de Deus que desceu sobre ele. Depois disso, depois do Espírito se apoderar de Sansão e ir embora, ele teve sede. Sentindo grande sede, Sansão clamou a Yahvé dizendo: foste tu, Senhor, que alcançou essa maravilhosa vitória. Sansão, ele sabia que não era a força dele, que não era o poder dele, que não era ele, era o Espírito Santo de Deus agindo através dele. E aí ele disse: olha, será que agora, depois de ser usado por você, eu vou morrer de fome? Vou cair nas mãos dos incircuncisos? Sabe qual era o estado de Sansão, irmãos? Era de profunda exaustão, ele estava cansado. O que me faz entender que as forças que atuavam em Sansão não era dele, mas o corpo era. Então, depois da atuação do Espírito Santo de Deus na vida dele, ele estava cansado, o corpo dele estava exausto. E a verdade, irmão, que experimentar o poder de Deus fluindo através de nós e em nós, não significa que nós não teremos cansaço. A verdade é que muitas vezes nós vamos nos cansar, ao longo da caminhada cristã, vamos nos sentir cansado. Agora, o que vai fazer a diferença é se nós vamos correr à fonte das águas vivas. O que vai fazer a diferença é se nós vamos um lugar onde nós vamos nos abastecer novamente. O que fará a diferença, irmãos, é exatamente isso. A Bíblia diz que Sansão bebeu da água da fonte e ele recuperou a força. Então Deus fez abrir a rocha e a água brotou dela, e Sansão bebeu, e as suas forças agora foi revigorada e recobrou o ânimo. A fonte, irmãos, é a figura que está relacionada com o Espírito Santo de Deus. Lembra aqui a mensagem da semana passada? A fonte está relacionada, irmãos, com o Espírito Santo. Agora, a água brotou da rocha. A rocha é a figura de Cristo, que por sua vez libera o seu Espírito para nós, que libera a sua unção para nós, mas para aqueles que crê. Por isso Jesus disse: quem tem sede, vinde a mim, bebei da água da vida. E ele falava a respeito do Espírito Santo que viria sobre os seus discípulos, só que era para aqueles que criam. A água está disponibilizada, irmãos, mas só bebem quem se achega a Ele. A água está disponibilizada, só que só pode beber quem se aproxima dele. Deus sabia, irmãos, que Sansão estava morrendo. Ele estava morrendo de sede,
literalmente. Você já ficou, quem ficou com muita sede aqui? Já passou o dia inteiro sem beber água, trabalhando, fazendo outras coisas, aí a sua expressão, nossa, eu estou morrendo de sede. Só que na verdade você aguenta aí mais alguns dias. Sansão estava morrendo literalmente. Por quê? Porque a forma que ele foi usado por Deus ali naquele campo de batalha, irmãos, foi sobrenatural. O seu corpo, a sua carcaça humana não estava aguentando, ele precisava beber água. Ele precisava beber da fonte. Deus sabia que ele estava com sede, que ele estava morrendo. Aqui não era apenas uma expressão, era verdade, irmãos. Só que Deus só abriu a fonte, só abriu a rocha para que ele bebesse da água quando Sansão clamou. Porque só existe água para aquele que clama. Enquanto ele não orou, Deus não abriu a fonte. O que é orar? Orar é se achegar a Ele, irmãos. Orar é vinde a mim e bebei do meu rio. Orar significa isso, orar significa isso, é você se aproximar de Deus, é você chegar a Ele em oração, em clamor, é você se relacionar com Ele. A razão de Sansão colocar o nome daquela fonte, a fonte do que clama, porque só quem ora, só quem clama, pode ter acesso às águas, pode ter acesso à fonte, pode ter acesso ao Espírito Santo de Deus. O clamor é a chave da ativação dessa fonte em nossas vidas, irmãos. E a verdade é que aqui fica muito claro para nós esse princípio, essa lição. E a verdade é que tem muitos irmãos morrendo, irmãos. Morrendo, literalmente eles estão morrendo. Morrendo espiritualmente. Por quê? Porque tem sede, mas não estão bebendo da água. E o pior é que tem sede, irmãos. O pior é que eles têm sede, mas eles não têm o acesso à água. Eles desejam o Espírito Santo de Deus, eles querem, mas eles não têm acesso. Por quê? Porque não tem uma vida de oração, irmãos. Não tem uma vida de busca. Não fizeram da oração um manancial de águas. Porque a oração é isso, é manancial do Espírito Santo de Deus, cara. E as pessoas têm fome, irmãos. As pessoas têm sede. O problema é que eles não conhecem uma mente do Senhor. O problema é que eles não conhecem o propósito de Deus. Amós profetizou no capítulo 8, versículo 11: eis que estão chegando dias, previre o Senhor, Adonai, em que mandarei a fome sobre toda esta terra, não simplesmente a fome de comida e nem sede de água, mas a fome e sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Os homens vagarão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra de Yahvé, mas não lhes será possível encontrar. Naquele dia as moças bonitas e os rapazes vigorosos desmaiarão de sede. A verdade é a nossa geração, é o nosso tempo. As pessoas têm fome, as pessoas têm sede da palavra de Deus. E são até bonitas, né, irmãos? São jovens e vigorosos, mas estão desmaiando de sede. E por quê? Porque que eles não puderam encontrar? A palavra de Deus está declarando aqui para a gente: eles vagarão, caminharão de um lugar para o outro, buscando a palavra de Yahvé, mas não lhes será possível encontrar. Por que não será possível encontrar, irmãos? Porque eles não tiveram acesso à fonte, não tiveram acesso ao Espírito Santo de Deus. A nossa igreja, e eu não estou falando clamor pelas almas, eu estou falando na igreja da sua totalidade brasileira.
não acredita mais no Espírito Santo de Deus. E aqueles que acreditam estão debaixo de um ensinamento errado. E aqueles que buscam a manifestação exterior estão fazendo isso sem propósito, para obter fama, sucesso, sensacionalismo de alguma forma. A verdade, estão usando a Deus e não deixando Deus usá-los. Agora, irmãos, nós precisamos hoje, mais do que nunca, como pais espirituais, como esposo, sacerdote da nossa casa, como igreja, buscar a unção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo, o batismo com fogo. Nós precisamos buscar com zelo os dons espirituais. Precisamos nos tornar uma igreja espiritual, irmãos. E aqui fica a dica para você: as pessoas não te compreenderão, mas você, por ser espiritual, vai compreender a todos e tudo, porque você é espiritual, compreende as coisas espirituais e discerne elas da forma correta. Nós precisamos buscar a presença de Deus mais do que nunca nesses últimos dias, irmãos. Nós precisamos buscar a sua face, precisamos acessar essa fonte. Nós precisamos acessar o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o único que conhece a mente de Deus. Aqueles que não fazem da oração um lugar de refrigério, o lugar onde recobram as suas forças, certamente vão parar na caminhada, vão desistir, vai se cansar, vai se afadigar. Mas aqueles que fizeram da oração um lugar de refrigério, irmãos, um lugar onde eles acessam a fonte e bebem do rio de Deus, nunca vai parar na caminhada cristã. Aleluia. Eles vão andar e não vai se cansar, irmãos. Vão correr e não vão se fadigar. Sabe por quê? Porque eles têm um lugar onde eles esperam em Deus. Eles têm um lugar onde eles estão em Deus e eles esperam o agir de Deus na vida deles. Aleluia. E é esse dínamos de Deus, essa explosão da glória de Deus, que é gerada somente no lugar de oração, irmãos. Somente no lugar de oração. Eu li um livro, ou foi um artigo, eu não lembro direito. Um casal missionário, um casal de missionários, eles foram para um país que também eu não lembro. Mas essa história, ela vai ser muito real para nós, para a gente trazer para os nossos dias. Eles foram abrir uma igreja, e eles abriram a igreja, deixaram tudo certinho. Eles foram enviados para abrir uma igreja, e eles começaram a fazer os cultos, e ninguém ia para a igreja só estava ele e a esposa. Eles faziam evangelismo, eles faziam tudo da forma, eles faziam de tudo, irmãos, mas ninguém via para a igreja. Aí um dia eles pararam e falaram: não, cansei, pelas minhas forças não dá. E aí eles fizeram 21 dias de jejum e de oração. Todos os dias aquele casal estava na igreja. Depois que acabou aqueles 21 dias, houve um romper no ministério, que pessoas de todos os lados vinham para aquele lugar para receber a palavra de Deus. E eu peguei isso para mim, irmãos. E nós precisamos compreender que só na oração nós vamos conseguir alcançar o dínamos de Deus. O apóstolo Paulo fala que ele se cansava. Nós pregamos isso semana passada. Ele se cansava, mas o trabalho dele era estar em Deus. Para quê? Para que a energia de Deus,
atuasse nele, para que o poder de Deus atuasse nele, para que o dínamos de Deus atuasse nele, irmãos. Por isso nós precisamos ir para a oração. Por isso nós precisamos ter uma vida de oração, irmãos. Você já se perguntou por que Jesus se movia de uma forma sobrenatural na terra? Porque Ele fazia tantos milagres, porque Ele operava tantas maravilhas, porque quantas pessoas o seguiram e buscaram Jesus? Alguém pode estar dizendo, porque Ele era filho de Deus. Sim, Jesus, Ele era o Filho de Deus, mas somente na sua identidade. Ele sabia que Ele era o Filho de Deus. Por isso, quando as pessoas se prostravam aos seus pés e o adoravam, Ele permitia, porque a sua identidade era divina. Ele era Filho de Deus. Agora, os atributos divinos de Deus não os acompanharam. Jesus, Ele era o Filho de Deus, mas como homem na terra, Ele não tinha atributos divinos. Por isso que Filipenses capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Quando o apóstolo Paulo declara que Jesus, Ele não quis ser igual a Deus, ter a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, estava falando dos tributos que Deus tem, irmãos, a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença. Se nós repararmos aqui na palavra, na Bíblia, se você for um estudioso da palavra de Deus, você vai ver que Jesus, Ele não estava em todos os lugares em todo o tempo. Onipresença. Ele não conhecia a mente de todos. Uma certa vez, um homem com um filho, há muitos anos, sendo atormentado pelos demônios, se lançava na água, se lançava no fogo, se aproximou de Jesus. E Jesus fez uma pergunta para ele: há quanto tempo que o seu filho está assim? Se Jesus tivesse a onisciência, conheceria o pensamento daquele homem, conheceria todas as coisas. Mas Jesus não, Ele se esvaziou de si, dos seus atributos, dos atributos de Deus, para ser semelhantes aos seres humanos, irmãos. Por isso que é importante nós olharmos para Jesus realizando o ministério como homem e não como Deus. Nós precisamos olhar para Jesus, Ele operando o que Ele operava como homem e não como Deus. Sabe por quê? Porque se você enxergar Jesus como Deus, você vai dizer: eu nunca vou conseguir fazer isso, porque Ele é Deus, eu não posso fazer o que Ele faz. Ele é Deus, como que eu vou fazer? E isso é uma verdade, mas você não pode olhar para Jesus como um Deus. E não me interprete mal, eu não estou dizendo que Ele não é Deus, Ele é Deus. A Trindade, Ele é o Filho. Eu estou falando dele na terra, quando Ele estava na terra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo, ele declara que Deus estava em Cristo, ou com Cristo, para reconciliar o mundo. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo que Jesus reconciliou o mundo com Deus, não. Ele disse que Jesus reconciliou o mundo através de Deus, porque Deus estava com Cristo, estava com Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Jesus, ele disse: se vocês crerem em mim, vocês farão as mesmas obras, e até maiores.
Agora, se Jesus fizesse as suas obras como Deus, irmãos, jamais poderíamos fazer as mesmas obras, ou fazer obras maiores. Impossível. O que Jesus estava dizendo: eu sou homem, eu consigo, você também consegue. Jesus, ele foi ungido. O que Jesus fez na terra, ele fez como um homem ungido por Deus, irmãos. Ungido fala da unção. Agora, vamos observar aqui, eu já vou finalizar. Lucas 3, versículo 21. Quando que Jesus recebeu uma unção de Deus? Quando o Espírito veio sobre ele. Lucas 3, versículo 21. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi, vírgula. Irmãos, eu sempre imaginei que o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus quando ele foi batizado. João Batista o batizou, levantou e ele saiu das águas. Aí o Espírito Santo de Deus veio e pegou. Eu pensava que era dessa forma, mas eu descobri aqui na palavra de Deus em Lucas que não. A parte B do versículo diz: e no momento em que ele estava o quê? Você está acompanhando aí? Estava o quê? No momento que ele estava orando, os céus se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba, e do céu surgiu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado sobremaneira. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus quando ele estava orando. E é a partir desse versículo, dessa passagem, eu quero dizer para você que nós precisamos valorizar a oração. A unção de Jesus, Cristo. O Cristo significa Messias. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir para você. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é a unção que ele recebeu. O Messias, o Salvador do mundo. A unção de Jesus veio justamente quando ele estava orando, quando ele orava, quando ele buscava a face do Senhor. A unção do Espírito Santo de Deus está sobre mim, irmãos, está sobre você, está em nós. Agora, o que ativa essa unção e o que conserva esta unção é a oração. Foi por isso que Jesus, ele se movia debaixo de oração. Por isso que Jesus, ele vivia em oração, irmãos. Ele valorizava a oração. Por que você acha que Jesus, ele manifestou tanta graça e poder de Deus? A unção externa estava sobre ele. A unção externa fluía dele. Ele manifestou poder e glória de Deus, mas manifestou também o coração de Deus, manifestou o amor de Deus. Por quê? Porque que ele se movia debaixo de tanta graça, irmãos? Porque Jesus, ele sendo homem, valorizava a oração, irmãos. Porque se ele fosse Deus, para que ele iria orar? Ele é Deus. Deus ora, irmãos. Deus não ora. Mas Jesus, homem, o Deus que se fez homem, orava ao Pai. Ele dizia: Pai, te dou graça porque o Senhor sempre me ouve. Ele se movia debaixo de tanta graça porque ele orava, irmãos. A verdadeira lição, o verdadeiro ensinamento sobre oração da palavra de Deus não está no Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração de modelo. Pai Nosso que estás nos céus é uma oração
que é um modelo de oração, amém? A verdadeira lição está na vida de Cristo, no seu comportamento. A verdadeira lição de oração está no estilo de vida que Jesus, Ele tinha. E eu quero aqui passar para você pelo menos 3, existem muitos, mas eu vou passar 3 passagens para vocês, que Jesus, Ele orava. Marcos 1, versículo 35, de madrugada em meio à escuridão, Jesus se levantou, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, aonde ficou orando. Lucas, versículo 5, capítulo 5, versículo 15 e 16. Contudo, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de maneira que multidões convergiam para o vê-lo e para serem curados de suas enfermidades. Versículo 16. Todavia Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, aonde ficava orando. Agora, vamos pensar aqui, vamos imaginar aqui, irmãos. A multidão correndo atrás de Jesus. Uau, um monte de gente bombando, o ministério de Jesus bombando. O que ele fazia? Ele se afastava. Para ir para onde? Para a oração. E sabe que o Espírito Santo de Deus, Ele tem falado no meu coração? Ele tem falado para mim: filho, por mais atarefado que você seja, com o ministério, com a sua casa, com o seu trabalho, com as coisas que você tem na sua vida, se afasta, se separa e vem ficar comigo. E vem ficar comigo. Às vezes nós damos desculpa, irmãos, que não temos tempo. Mas sabe por quê? Porque não valorizamos a oração. Jesus valorizava a oração. Ele tinha 1000 desculpas para dizer que não precisava orar. Primeiro, que ele era, na sua identidade, o Filho de Deus. Ele nasceu através do Espírito Santo, que colocou a semente em uma mulher. De uma forma sobrenatural e muito especial, Jesus veio ao mundo. Ele era o Filho de Deus, mas mesmo assim ele sentia a necessidade de orar. Ele se separava para orar, irmãos. Aqui Marcos capítulo 1, ao qual nós lemos, capítulo 1, logo no início do ministério de Jesus. Depois dele sair do deserto, 40 dias, 40 noites orando, jejuando. Ele saiu do deserto. Depois de 40 dias de jejum, ele foi orar. Ele se separou para orar. Ele podia dizer: não, eu já estou cheio, abastecido, agora eu vou caminhar na minha caminhada e pronto, acabou, vai dar tudo certo. Não. Mesmo no início do ministério, ele parava para orar. Agora, o que fez meu coração chorar aqui, foi Lucas capítulo 6, versículo 12. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte, a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Jesus, ele subiu ao monte, ele foi para o monte orar. Ele atravessou toda a noite orando a Deus. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Ele disse: quando que você atravessou a noite inteira orando? Ou qual foi a última vez que você atravessou a madrugada inteira, a noite inteira orando? Jesus, ele entendia o valor da oração. Esse Jesus, que era Jesus, precisava da fonte, irmãos. Precisava orar, precisava ter comunhão com o Pai. Imagine nós. Um grande pregador disse: quem não faz da oração um importante fator na sua vida,
é fraco na obra de Deus e impotente para projetar a causa de Deus ao mundo. Quem não faz da oração, irmãos, um fator importante, ele é fraco. Ele é fraco na obra de Deus. Ele se magoa fácil, ele se irrita fácil, ele para fácil, ele retrocede fácil. Ele não tem poder para colocar os projetos de Deus em atividade. Ele fica inoperante, porque não faz da oração um fator principal da vida dele. Como nós ministramos a semana passada, a maior honra de um ministro, a maior honra que um ministro pode ter, irmãos, não é quando ele ministra ao povo, não é quando ele sobe aqui no altar e prega, ou ele canta, ou quando ele serve à mesa às pessoas. A maior honra de um ministro é quando ele ministra a Deus, irmãos. É quando ele fala com Deus e quando Deus ouve. Todas as vezes que Jesus manifestou a glória de Deus, ele disse: Pai, eu te dou graça, porque o Senhor sempre me ouve, porque ele era um homem de oração, porque ele orava, irmãos. E para a gente finalizar, se você quiser se colocar de pé, Hebreus capítulo 10, versículo 19, a palavra de Deus diz: sendo assim, irmãos, tendo a plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. É esse lugar que nós precisamos estar, irmãos, no lugar santíssimo, no lugar aonde, mediante ao sangue de Cristo, mediante ao seu sacrifício, agora nós podemos entrar. Vamos nos achegar a Ele. Hebreus está dizendo, portanto, nos acheguemos a Deus com um coração sincero, com absoluta certeza, irmãos, com a plena confiança que Ele vai se manifestar a nós e purificar de uma consciência culpada e nos lavar nas suas águas. Agora nós precisamos nos achegar a Ele. É nesse lugar que nós devemos estar, no coração de Deus. Eu quero te encorajar a entrar neste lugar, no Santo dos Santos. O véu foi rasgado, irmãos. Se vocês soubessem cantar essa canção, eu ia falar para vocês, do Hudson, mas pode cantar o que Deus colocou no coração de vocês. O véu foi rasgado, nós entramos no santuário do Senhor, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo. Eu quero encorajá-lo a entrar neste lugar. E se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente, dobrar os seus joelhos e clamar por essa fonte de água viva. Talvez na sua caminhada, no seu dia a dia, você não tenha força, mas é porque você está exausto, você está cansado. Mas se você clamar, a água vem, irmãos. O Espírito Santo de Deus vem. Saia do seu lugar se você tiver coragem, e dobre os seus joelhos aqui na frente e clame por Ele. Clame por essas águas na sua vida.
Yeshua, nós te desejamos, Yeshua. Nos prostramos aos teus pés. Nós clamamos, Senhor, a ti, assim como Sansão, Pai. Nós precisamos, Papai querido, do seu toque. Nós precisamos que o Senhor flua, Senhor, em nós, que flui do teu. Oh Yeshua, nós te desejamos, Yeshua. Nós te queremos, Yeshua. Águas que correm, nós precisamos de ti, Yeshua. Águas que curam, que limpam, por onde o rio passa, por onde o rio passa. Nos perdoa, meu Rei. Nos perdoa pelas nossas fraquezas. Nos perdoa, Papai, pelas nossas debilidades, porque negligenciamos, Papai querido, negligenciamos, Senhor, este lugar de oração, negligenciamos este lugar, Papai querido, onde nós recebemos e esse rio onde nós está somos ensinados por nesse ti. lugar. Papai querido, para este lugar, nós clamamos Quero a ti, beber, nós clamamos a ti, do teu rio, nós Senhor. clamamos a ti, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. toca, Senhor, em nossos lábios com as tuas águas vivas. Tu és a A tua fonte, sede, Senhor. nos transforma, Papai, nós precisamos de ti, Yeshua. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, Onde o rio passar, por onde o rio passar. Deixa ele passar, deixa ele fluir. Tudo vai transformar. Vem sobre nós, Papai querido, Pois e flua através de nós. a vida do Vem, próprio Deus. Nós te desejamos, Este Espírito Santo. rio está Nós te queremos. neste Nós te queremos. neste lugar. Show, Rabash. Quero beber Cantina, teu rio, Senhor. sacia minha sede, lava o meu interior. Eu
Levanta, Senhor, neste lugar. fonte de águas vivas. Homens e mulheres que estão dispostos a orar, a interceder. Interceder por este lugar. Tu és a fonte, Interceder, Senhor, por esta igreja, por esta nação. teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Levanta homens e mulheres que vão ativar a fonte dos seus rios. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber. E que vão experimentar, Senhor, da sua intervenção, do seu poder. Fonte de águas Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Fonte de água, Tu és a fonte, Senhor. Escute, Tu és o rio, Senhor. na noite que o Senhor foi traído, eu quero compartilhar essa experiência que eu estou tendo agora. E o Senhor Jesus falou comigo no meu espírito. Na noite que Jesus ele foi traído, ele pegou os seus discípulos, ele repartiu o pão, ele deu graças, ele disse da nova aliança, do seu sangue, mas também ele pegou a bacia, antes de cear, e lavou os pés dos seus discípulos. Indagaram a ele: me lava por inteiro. Mas Jesus disse: vocês já são limpos pela palavra, e é necessário que agora somente os teus pés sejam lavados. Irmãos, e o que eu estou sentindo aqui, desde a hora que eu dobrei os meus joelhos, são os meus pés, até a altura do joelho, formigarem como uma descarga elétrica. Às vezes eu sinto isso em minhas mãos, mas eu estou sentindo em meus pés. E o Espírito Santo de Deus quer lavar os nossos pés, quer lavar os pés da sua igreja, quer preparar os pés daqueles que anunciam o Evangelho. O Espírito Santo de Deus quer preparar a igreja para que a trombeta soe, para que o mundo escute a trombeta tocar, porque Ele vem, diz o Espírito Santo de Deus, e Ele quer nos encher, nos lavar os nossos pés, lavar o pé da igreja. Jesus está aqui lavando os nossos pés, nos preparando. Sacia minha sede, lava o meu
Deixa Ele lavar os teus pés. fonte de águas Vá para essa fonte, vai para essa fonte. Tu és a fonte, Senhor, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Talvez você não consiga orar tanto tempo. Tu és a fonte, Talvez falte para você as palavras. Mas eu quero dizer para você que se você permanecer nele, o Espírito dele, com gemidos inexprimíveis, intercede por você. E o que você precisa é só estar na presença dele. Ainda que por diversas vezes você tenha que repetir em adoração a sua santidade, como assim fazem os anjos: Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória. E eu me prostro diante da tua santidade para ministrar a ti, para ministrar a ti. Passa tempo com Ele, ministrando a Ele, declarando a santidade dEle, declarando o senhorio dEle, declarando o quanto você o ama. Ah, papai, nos dê, Senhor, essa consciência. Transforma, Senhor, o pensamento da tua igreja. Que oração não é perder tempo. Que oração, papai querido, não é pérolas jogadas aos porcos. Que o nosso levantar deveria ser, Senhor, um momento de devocional a Ti. Que o nosso dia, papai querido, deveria ser um tempo de comunhão contigo. Nosso deitar, o agradecimento do nosso dia, mas nunca está desconectado, Senhor, de Ti. Nunca está desconectado, papai, ainda que os nossos afazeres, os nossos trabalhos, as nossas preocupações possam nos afastar, Senhor, deste lugar. Que a sua corda de amor nos puxe para perto de Ti. Ah, Pai, mas o que nós não queremos é ter uma vida de aparência. O que nós queremos, papai querido, é uma unção superficial, quando ela não jorra do nosso interior. E nós queremos gastar tempo na Tua presença, aos Teus pés. Senta do nosso lado, Jesus. Deita conosco na cama. Vá conosco no nosso trabalho, Yeshua. Mas deixa o nosso dia mais colorido. Porque nós não queremos perder o brilho. Não queremos perder o brilho dos nossos olhos, papai. Esteja conosco, Yeshua. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido
estou. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu papai. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eu gostaria de ficar aqui a noite inteira, irmãos. Mas nós sabemos que não podemos. Aleluia, Jesus. Mas eu convido você a estar conosco esse próximo sábado, às 9 horas da manhã, aqui em oração, em adoração, em consagração. Amém? Eu convido você sábado, 9 horas da manhã, a estar conosco aqui, buscando, chapando, adorando a Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Escute, deixa eu falar algo para você. Talvez até parou já de gravar a mensagem, mas não tem problema. Sabe, Deus, Ele não é inconsequente. Ele vai liberar o Espírito dEle, a porção do Espírito dEle na sua vida, aos poucos. Sabe por quê? Porque se Ele libera de uma vez, pode acontecer uma tragédia na sua vida. Você pode morrer. Por isso Deus, Ele não é inconsequente. Ele vai liberando para você à medida que você vai se aproximando dEle e entrando nessas águas. Por isso nunca fique satisfeito com uma porção, com um nível das águas dele sobre a sua vida. Sempre deseja essas águas cada vez mais na sua vida. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.